E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar especificamente sobre freios, tá? Freio a disco mecânico e freio a disco hidráulico. Será que o freio a disco hidráulico ele é muito melhor que o freio a disco mecânico? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. E antes de continuar com o vídeo, já deixa o teu like aí que vai ajudar a gente bastante a cada vez mais produzir e trazer mais conteúdos para vocês. Então, vai ajudar a gente muito, deixa aí, para você não custa nada, mas para a gente é super importante essa interação. E já compartilha com o seu amigo ou com sua amiga que quer saber um pouco mais sobre o freio a disco, está, por exemplo, querendo fazer um upgrade para o freio hidráulico, talvez esse vídeo ajude a ele também, tá? E deixa a tua inscrição feita, porque toda semana a gente está postando vídeo novo aí. Então, se você quiser conteúdo sobre bicicleta, ciclismo, enfim, esse é o seu lugar. Já deixa a tua inscrição feita, ativa o sininho para você ser avisado quando a gente postar vídeo novo. Vamos lá pro assunto, tá? O que é o freio a disco mecânico e o freio a disco hidráulico na sua funcionalidade? Qual que é a principal diferença? O freio a disco hidráulico, no caso, ele vai passar um óleo mineral dentro da mangueirinha do freio, tá? Então, dentro ali do conduíte, da mangueira de freio, quando você faz apertado, quando você puxa a maçaneta de freio, você tem um deslocamento do líquido, que é o deslocamento desse líquido, desse óleo mineral que passa dentro da mangueirinha, vai fazer com que a pastilha de freio, as pinças de freio se movimentem e aí tem um travamento do teu disco de freio e aí ocasiona a frenagem da bicicleta. O freio a disco mecânico, diferente do freio a disco hidráulico, não passa o óleo mineral e na realidade dentro ali daquela mangueirinha de freio vai passar um cabo de aço, que aí quando você aperta, o cabo ele vai ser puxado, logicamente, e aí você tem um deslocamento das pastilhas de freio, que aí acontece a tua frenagem, tá? Qual a principal vantagem do freio a disco hidráulico? Você consegue ter uma frenagem bem precisa, muito precisa, fazendo o mínimo de esforço possível, tá? Com a força de um dedo, 2 dedos, você consegue ali fazer a frenagem da sua bicicleta tranquilamente. Diferente do freio a disco mecânico, que é o cabo, você vai ter um pouco mais de esforço para ter essa frenagem. Vantagem maior do hidráulico é essa, e a vantagem maior do freio a disco mecânico é com relação ao custo de manutenção. O custo de manutenção do freio a disco mecânico é muito mais barato, porque enfim, é um cabo que passa ali, e também a questão do ajuste é muito fácil também, por conta que é um cabo que vai fazer essa frenagem. Então, para você ajustar, tá muito mais fácil, muito mais barato, inclusive, para você manter o freio a disco mecânico. Mas, para responder a pergunta, tá? O freio a disco hidráulico ele é muito melhor que o freio a disco mecânico? Agora, para responder essa pergunta, eu quero que você diga para você mesmo, e aí você responde aí, qual é o objetivo que eu quero com essa bicicleta que eu estou analisando o freio dela, tá? Então, essa bicicleta é para rodar no dia a dia, essa bicicleta eu vou passar muito tempo em cima dela, essa bicicleta eu vou fazer pedais que exigem, por exemplo, de uma frenagem muito precisa em um curto espaço de tempo, tá? E no caso eu vou utilizar muito, quando eu digo vou utilizar muito, eu vou fazer pedais mais técnicos com essa bicicleta, que eu vou realmente necessitar de utilizar sempre o freio ali, tá? E aí isso, você responde essa pergunta porque é o seguinte, caso o local que você for utilizar essa bicicleta exija que você utilize por mais vezes o freio hidráulico, pelo fato de você fazer menos esforço, você vai ter menos fadiga. Quando eu falo fadiga, é algo que quando eu penso em horas de pedalada. Então, você vai passar muito tempo em cima da bicicleta, então, por horas, você vai acionar várias vezes o freio da sua bicicleta. E isso requer um certo esforço. Quando a gente passa em pedais mais longos, de uma forma muito técnica, por exemplo, onde você vai necessitar de mudanças de trajeto, mudanças de direção quase que frequentemente, por exemplo, em uma prova, em uma trilha, um local, uma trilha mais técnica, que você tem descidas de serra, enfim, você precisa ali estar acionando esse freio quase que toda hora ali, certo? Então, o fato de você fazer menos esforços na puxada da maçaneta vai te trazer essa fadiga maior ou não, tá? Então, já deixa esse ponto aí. Então, nesse caso, o freio a disco hidráulico vai compensar sim, tá?
não vou rodar nesse tipo de terreno. O terreno que eu rodo é mais um terreno plano. Eu rodo mais no dia a dia e tudo. E eu não vou utilizar de uma forma não vou passar muito tempo em cima da bicicleta. Eu uso apenas de casa para o trabalho. Vamos supor, isso é um caso. Então, talvez assim, um freio a disco hidráulico ele vai te dar uma precisão maior, mas talvez você não sinta tanto a diferença assim para um freio a disco mecânico, um freio a disco mecânico bom, digamos assim, né? Porque o freio a disco mecânico que ele não tem a estrutura fixa, tem uma estrutura móvel, você tem uma frenagem mais comprometida assim, tá? Então, eu estou falando em relação ao freio a disco mecânico bom, tá? Com o freio a disco mecânico bom, quando a gente vai comprar com freio a disco hidráulico, nesse caso, certo? Especificamente, você não vai ter um ganho de performance muito perceptível. Porque as vezes que você vai acionar essa bicicleta no caso, são poucas vezes, certo? E é uma frenagem que não precisa de um curto espaço, porque o tempo de resposta é bem maior, porque como você está num local mais plano e tudo, você está vendo se tem algum buraco à frente, se o farol apagou, então você já tem um tempo de resposta muito mais antecipadamente, você consegue ter ali o acionamento do teu freio e aí chegar no teu objetivo, que é parar a bicicleta, tá? Então, nesse caso, talvez você não tenha essa percepção muito grande da diferença do freio a disco mecânico e freio a disco hidráulico. Logicamente, para quem usa, para quem conhece, vai sim ver a diferença, né, de um para o outro, de uma forma muito perceptível. Mas eu digo com relação ao custo-benefício, com relação ao que essa frenagem vai te trazer em relação ao que você vai ter que gastar, por exemplo, numa diferença de preço de uma bicicleta com freio a disco mecânico e freio a disco hidráulico, tá? Então, nesse caso, você não vai ter tanto uma diferença assim. Mas mesmo assim, o freio a disco hidráulico é melhor. Porém, não é tão melhor assim. Então, para responder essa pergunta, você vê o objetivo que você vai ter com essa bicicleta. Se for nesse caso, vai usar por menos horas, por no caso, poucas vezes, em um terreno que não necessite de frenagens muito técnicas ali, mudanças de direção de uma forma mais frequente, tá? Você não vai ter tanta diferença assim e o freio a disco mecânico vai te atender também, tá? O freio a disco hidráulico vai ser melhor nos dois casos e principalmente você vai ver a necessidade de um freio a disco hidráulico nesse caso, onde você vai ter, por exemplo, uma descida de serra, uma trilha mais técnica, quando você vai pedalar por mais tempo, por mais horas, fazendo esse tipo de trajeto, o freio hidráulico vai te trazer esse conforto, essa segurança muito maior, tá? Então, coloca na ponta do lápis o teu objetivo e, no caso, o custo dos dois tipos de freio. Quando eu falo custo, é porque é um custo bem significativo com relação ao preço de um e para o outro. Chega a ser de 4 a 5, tem deles que chega a ser 10 vezes mais caro o freio a disco hidráulico em relação ao freio a disco mecânico. Isso eu estou falando do custo apenas da peça. Não estou falando do custo de manutenção. Quando a gente passa para o custo de manutenção, uma sangria de um freio hidráulico hoje é em torno mais em conta, tipo 50, 60, 70, 100 reais. Uma sangria de freio, tá? Então, você tem um custo maior de manutenção. Com relação ao custo de um freio a disco mecânico, é apenas uma troca de cabo, uma regulagem de um cabo, é muito menor, chegando a ser, como eu disse, 4 vezes menor, 5 vezes menor, 10 vezes menor, dependendo aí do custo do serviço, tá? E um cabo de freio de uma bicicleta é muito mais barato do que um óleo mineral, por exemplo, da Shimano ou qualquer outra marca. Então, tem essa relação de custo-benefício, tá? Então, fica aqui um resumão para você fazer um parecer final. Vai rodar no dia a dia? Freio a disco mecânico vai te atender. Beleza, tá? Mas eu não meço esforços, dinheiro para mim não é problema. Vai pro freio a disco hidráulico, você vai ter conforto sim. Vou rodar mais tempo em cima da bicicleta, quero fazer descidas de serra, trilhas e tal, quero pedalar, no caso vou usar muitas vezes o freio aqui para freio a disco hidráulico, vai sem medo, que vai te atender bem, vai te trazer esse conforto e a segurança que você precisa, fechou? Então é isso.
Espero que tenha esclarecido a diferença de um para o outro e, no caso, os benefícios de um para o outro e quando que é interessante você usar o freio a disco mecânico e quando que é interessante você utilizar o freio a disco hidráulico. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se eu te ajudei, não deixa de curtir aí, vai ser muito interessante ver essa interação, porque a gente vê pela quantidade de likes aí, o quanto que vocês gostaram do conteúdo ou não, tá? Então deixa o teu like aí e já deixa, no caso, compartilha com seu amigo ou sua amiga que quer saber um pouco mais sobre esse assunto também. E, no caso, deixa a tua inscrição feita, se inscreve e também ativa o sininho, porque toda semana a gente está postando um vídeo novo para vocês. Então é muito conteúdo, às vezes é quase que todo dia tem conteúdo para vocês saindo aí. Então não deixa de se inscrever que você não vai se arrepender. E se ficou com alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, vou deixar aqui o nosso site, o nosso telefone e o nosso WhatsApp aí para vocês. Fechou? Um abraço, até o próximo vídeo.